Bom dia, hoje é quarta-feira, 20 de maio, iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e agora também pelo canal da Prefeitura de Rio Preto no YouTube. Quem vai atualizar os dados sobre a pandemia do Covid-19 em Rio Preto é o secretário de Saúde, Aldenis Borim. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui para atualizar os dados e demonstrar algumas curvas que é interessante para a cidade entender o que está acontecendo em relação a esta pandemia. O próximo. Bom, como sempre, a gente começa por mostrar o total de casos testados, negativos e confirmados, né? Então, hoje nós temos 6.134 notificações de síndrome gripais, sendo que 3.671 foram testados, que corresponde a 60%. Nós tivemos confirmados 486 casos. Desses 486 casos, hoje nós estamos com 17 óbitos, que corresponde a 3,5%. Por outro lado, nós temos 153 casos que são considerados recuperados e que corresponde a 31,5%. Nós temos 111 profissionais de saúde que foram acometidos até o momento, que corresponde a 23% desse total de 486. E a síndrome respiratória aguda grave, 81, que corresponde a 17% dos casos. Lembrar sempre que a gente faz uma conta para 100 mil habitantes para ver a situação da cidade, que daí independe do número de habitantes que ela tenha. Uma cidade de 10 milhões de habitantes, se você fizer por 100 mil, é a mesma coisa, você pode compará-la com uma cidade de 80, de 150 mil. Então, nós estamos com 105 casos para cada 100 mil habitantes. Bom, mais uma vez, voltando à incidência por 100 mil, nós estamos com 105, o Brasil com 128 e o estado de São Paulo com 144. Obviamente, sempre vocês vão ver que quando a gente diagnostica Covid, essa média para 100 mil habitantes vai aumentar. A letalidade, ou seja, o número de óbitos que acometem a população, nós vamos ver que São José do Rio Preto está, como nós falamos, com 17 óbitos, que corresponde a 3,5% dos testados. O estado com 7,8%, e o Brasil com 6,62%. Olha, essa curva é uma curva que também está se tornando bastante conhecida de vocês. Na curva em amarelo, nós temos os pacientes do Projeto Sentinela. Na azul, nós temos aqueles casos que são indicados pelo Ministério da Saúde, que são os pacientes graves e pacientes trabalhadores da saúde. E na vermelha nós temos o total, que é a somatória desses dois casos. O que chama a atenção sempre aí é que a curva que nós estamos testando como Projeto Sentinela, ela é muito semelhante à curva que ocorre nos pacientes graves de profissionais da saúde. Ou seja, o que isso quer dizer? Qual a interpretação que a gente tem disso? A interpretação é que a população geral está se contaminando na mesma proporção em que os pacientes graves estão ocorrendo. Então, conforme você vai aumentando essa curva, se aproximando da azul, isso é um sinal de que nós estamos com mais possibilidades de internação de doente. Tá? Próximo. Aqui, entre os pacientes com doença crônica, né, que tem fatores de risco
para os casos de Covid-19. Nós temos 30% dos casos com fator de risco e 340 casos sem fator de risco. O que é fator de risco? Fator de risco são as doenças associadas ao quadro do Covid, e que o Covid leva a uma piora. Então, muitas vezes o indivíduo não vem ao óbito, ou não vai ao óbito, em síntese por causa do Covid. É que o Covid provoca uma descompensação pré-existente. Um exemplo típico disso é um diabetes. O paciente é um diabetes que está controlado, porém alto, não é aquele diabetes só de níveis baixos, que nunca descompensou. Não. Um paciente que tem já um diabetes com acometimento importante. Quando vem a infecção por Covid, ele descompensa o seu diabetes, ele não morre de insuficiência respiratória propriamente dito. Ele acaba indo ao óbito pela própria doença que descompensou. E isso você pode falar de doenças pulmonares, doenças cardíacas e assim por diante. Então, às vezes não, que o paciente vai a óbito pelo Covid, que acomete o seu pulmão de uma tal maneira que ele provoca o óbito do paciente. Porém, em alguns casos, que são esses casos com fator de risco, pode ocorrer como consequência do Covid. Próximo. Bom, aí é outra coisa importante para a gente analisar junto com vocês, que é o tempo em dias entre o início dos sintomas e o óbito. Tá? Nós temos ali, a maioria dos casos ocorre entre 4 e 10 dias, que são 7 casos de todos os óbitos que nós tivemos. Nós temos de 1 a 17 dias 4, de 18 a 25, 5 e de 26 a 32 dias. Se você perceber ali, nós temos pacientes que chegam a ficar um mês, né, em tratamento. Então, se nós catar o tempo mínimo foi de 4 dias, o máximo de 32 dias. Mas nós temos um tempo médio de paciente que vai a óbito, ele tem 14 dias de internação. Quer dizer, isso ocupa um leito, por isso que a gente está sempre falando taxa de ocupação de leito. Por quê? Porque não roda aquele leito. Aquele leito, ele fica muito tempo com um só paciente. Então, se tem várias doenças, por exemplo, que 2, 3 dias de internação, uma pneumonia simples, por exemplo, 2, 3 dias de internação, o paciente vai embora para casa. Esse caso não, o tempo médio é 14 dias. Então, a ocupação de leito é uma preocupação. Próximo. Bom, aqui também vocês estão acostumados com esse quadro. Nós tivemos 551 notificações de síndrome respiratória aguda grave. Desses 551, 87 atualmente permanecem internados, né, fazendo a conta do dia 19, sendo que 60 estão em enfermarias e 27 em UTIs. Essa média, ela vem variando, mas sempre mantendo entre 80 e 90 casos de internação. Próximo. Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre o projeto Sentinela, que é aquele que eu falei, que ele é fundamental para a Secretaria de Saúde, para que a gente veja a população com um estado gripal, que vê aquele paciente que não foi internado, que não é grave, né? Então, você olha lá em cima, em amarelo, você vai ver que são todos os pacientes que foram atendidos por semana epidemiológica, ou seja, hoje nós estamos na 21ª, nós fechamos a 20ª, que foi a semana passada. Então, desde que nós começamos o projeto Sentinela na semana 17, e nós vemos lá que o número de pacientes atendidos muda muito pouquinho. A curva, as barras em amarelo, elas
elas têm pouca mudança. Quando você vai na branca, que são os testados, mostra que cada dia mais a gente tem testados mais pacientes. Nós estamos testando uma média de 21% dos pacientes dentro do protocolo que nós fizemos, que vai testar esses pacientes. Isso é uma testagem muito alta em relação às outras cidades. Porém, ela nos dá muito mais subsídio para nós controlarmos os isolamentos, para que a gente possa fazer o monitoramento desses pacientes. Então, isso é fundamental. Talvez, por causa disso, que a gente tenha hoje um controle muito bom sobre o número de internados e de pacientes graves e de controle também na disseminação da doença. Próximo. Aqui, também ainda sobre o projeto Sentinela, nós vamos pegar só aqueles que estavam lá embaixo, né, que estavam em branco, que são os testados, né? Então, ali também, por semana, você vê que nós temos, na primeira semana, nós testamos 220, tivemos 17, depois fomos aumentando e hoje mantemos uma média entre 330 e 370 pacientes. O que observa ali, que é uma coisa clara, na semana 17, nós tivemos 17 pacientes positivos. Ali nós testamos menos, mas quando começamos a testar igual, essa quantidade de positivos foi aumentando, mesmo se mantendo praticamente igual lá em cima, ó, 32, 57 e a semana 20, 60. Ou seja, está tendo contaminação maior na cidade. Por quê? Porque esses pacientes não são pacientes graves, são pacientes que vão com coriza, com uma febre, numa unidade de atendimento e eles são atestados. Esse projeto, como vocês sabem, eles são em parceria com a saúde suplementar, com os convênios da cidade. E a gente percebe que cada dia mais nós temos a população como um todo sendo mais acometida. Esse gráfico mostra muito bem isso. Próximo, por favor. Pessoal, e aí vem uma curva que é os casos positivos por semana, né? São semanas epidemiológicas, a gente sempre fala. Nós começamos lá na semana 11 e hoje nós fechamos a 20, né? Nós estamos na 21, semana que vem nós noticiaremos a próxima. Como você nota ali, aquela curva reta, aquela reta, ela mostra uma tendência que nós estávamos de crescimento, tá certo? Ela tem uma reta ascendente e depois essa curva que vocês veem é uma curva logarítmica, exponencial, ou seja, ela hoje você teria, por essa curva exponencial, como aconteceu em São Paulo, que chegou até ultrapassá-la, você teria muito mais casos. E nós estamos com 115. Isso não quer dizer que isso vá persistir. Como você vê aqui nos outros locais, tem semana que ela cresce e a outra cai. O que nós temos que pensar? Que essa reta tem que se manter durante 14 dias com uma tendência a decrescer o número de casos. Nós não podemos em uma só semana falar, não, está tudo bem, vamos abrir. Isso é um erro que foi cometido por várias cidades. Olha lá, então nós temos que nos manter trabalhando, fazendo contas, observando diariamente qual o número de casos para a gente pensar numa possível flexibilização futura. Mas isso vai depender. Como você vê ali, é sempre ascendente. Por enquanto, vocês lembram que o governo estadual, colocou que você deve fazer flexibilidade na descendente. Nós estamos ainda na ascendente. Acho que é só. Muito obrigado. Obrigado, secretário, pela atualização. E antes de passar às perguntas da imprensa, eu gostaria de registrar
que durante a manhã e a tarde de ontem a Secretaria de Trânsito instalou 36 placas proibindo parar e estacionar ao redor do lago na Avenida Valdemar Haddad, que fica ali na saída do condomínio Quinta do Golfe. Gostaria que o secretário explicasse para a gente por que essa medida foi tomada. Olha, essa medida foi tomada que já faz 2 semanas que nós temos tentado conscientizar a população, pedir que não faça uso desse local para aglomerações, como churrasco, festa, encontros e assim por diante. E nós vimos que isso não estava sendo respeitado, nossas solicitações, até imploramos para que isso não viesse a acontecer. A partir desta semana, resolvemos então tomar uma atitude aonde fica proibido o estacionamento dos 2 lados, né? Tanto do lado esquerdo como direito das pistas, de maneira que esses carros não possam ficar estacionar aí para fazer essas aglomerações. Lembrando que a Guarda Civil Municipal vai fiscalizar essa região e que parar ou estacionar em local proibido é uma infração grave, gera 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 195,23. Vamos agora às perguntas. Carol Grush, do SBT, quer saber em relação à última morte registrada, um homem de 31 anos. Ela quer saber se era uma pessoa em situação de rua e se a secretaria pode informar onde ele estava internado e se tinha comorbidades. Bom, tem algumas situações que a Secretaria de Saúde, por questões de sigilo, não fornece nas suas notas ou mesmo nas entrevistas pessoais. Primeiro, o nome do doente. Podemos sair divulgando que o paciente morreu de determinada coisa. Outra coisa que nós não podemos é falar em comorbidades. Por quê? Nós podemos até falar, tinha comorbidade ou não tinha, mas nós não vamos falar quais as comorbidades. Por quê? Porque existem doenças que exigem sigilo por preconceitos e assim. Não é o caso desse paciente, gostaria de frisar. Mas vamos pegar um paciente qualquer que tenha AIDS. Como é que eu vou pôr que uma das comorbidades era AIDS? Então, para não incorrer nisso, a Secretaria de Saúde não fala em comorbidades. Outra coisa que a Secretaria da Saúde não informa, mas muitas vezes acabam descobrindo, sabendo, é o hospital onde isso ocorreu. É outra situação que nós procuramos evitar em virtude de não expor o hospital a isso ou aquilo. Importante, vamos pensar, a essência de tudo é que o paciente foi a óbito, né? E que essa é a essência. Então a gente procura não fazer isso, não dizer esse paciente em específico é um paciente que chegou com um quadro muito grave em poucos minutos de atendimento. Ele foi feito um atendimento pelo SAMU e quando ele chegou no hospital, ele em pouquíssimo tempo ele teve a parada cardiorrespiratória irreversível. A Milena Grigoletti, do Diário da Região, pergunta se ele estava em isolamento. Pelo que o senhor relatou, não houve tempo para isso, né? Não. E se ele havia sido testado antes do óbito? Não, ele não havia sido testado antes do óbito. Nós não temos nas nossas notificações o nome desse paciente. Esse paciente... Qual foi a outra pergunta? Se ele já tinha sido testado e se ele estava em isolamento. Não estava em isolamento que nós estávamos. O que aconteceu? Esse óbito ocorreu ontem à tarde e nós estamos em fase de investigação desse óbito. Saber direitinho quais os contatos, onde ele estava, onde ele não estava, porque isso demanda um determinado tempo, localização de família, localização de amigos. Então, nós estamos nessa fase da investigação, que é o monitoramento. A Milena pergunta também se foram definidos os critérios para a utilização dos testes rápidos vindos do Estado e recebidos pelo Shopping Iguatemi. Olha, esses testes rápidos, eles têm algumas
situações em que eles são indicados. Nós não começamos até hoje, até o momento, essa testagem. Por quê? Porque ele, primeiro que ele não nos dá se é fase aguda ou fase crônica. Então ele não dá IgG e IgM em separado. Então quando eu testar um indivíduo, eu não sei se ele está com a doença ou se ele já esteve a doença, né? Se ele já teve a doença. Então fica muito difícil. Então nós temos o momento certo que é a testagem da população para esses casos. A outra coisa é que, por ser um teste sorológico rápido, ele tem uma sensibilidade aquém do esperado. Então, qual que é o nosso medo? Você pega, testa o indivíduo, deu negativo, pode ser um falso negativo. E esse indivíduo acha que ele não tem nada e não vai aceitar um isolamento, mesmo estando em estado gripal. Estou em estado gripal, mas me testaram, deu negativo, não sei, não vou fazer isolamento. Então nós temos muita preocupação nesse sentido. Vão ser utilizados? Sim, nós iremos utilizar tanto o do shopping quanto o que o Estado deu, mas com critérios que está sendo estabelecido, discutido no comitê diariamente, e existe um protocolo do Ministério da Saúde para aqueles que eles enviaram, e nós então devemos iniciar a semana que vem essa testagem. Esta semana nós vamos fazer o que nós chamamos de teste de sensibilidade. Nós vamos pegar pacientes que já são positivos, né? Sejam eles recentes ou tardios, vamos dosar nesses pacientes que nós sabemos que teve Covid, para que a gente tenha essa sensibilidade. Por quê? Porque cada marca tem uma sensibilidade e a gente está trabalhando com marcas diferentes. A Maria Helena Covre, do portal Daily News, pergunta quantos profissionais da saúde já foram afastados com o Covid-19? 111. Madeline Boer, da rádio CBN, quer saber quando a Secretaria ficou sabendo da chegada dos testes rápidos. Os testes rápidos chegaram para a Secretaria, 4.100 testes, se eu não me engano. 6.500 testes, a Andréia está me posicionando aqui, 6.500 testes. Eles chegaram já há uma semana e meia, mais ou menos. E nós recebemos, que nós até divulgamos aqui, do Shopping Iguatemi, mais 1.000 testes. E então nós estamos atualmente com 7.000 testes em média. Certo. A Madeline também, na verdade, pede um esclarecimento aqui. Ontem o doutor Baitello citou a existência de testes falsos. Eu gostaria que o senhor detalhasse melhor isso. Olha, o doutor Baitello falou em testes falsos, mas não esses testes falsos, esses testes que estão na Secretaria. Esses têm origem, é do Ministério, é do Iguatemi, não são esses que são falsos. O que a gente tem lido muito é que existe vários testes falsos aí sendo vendido, utilizado, mas não corresponde aos nossos lotes, isso pode ficar tranquilo, né? Que a origem dele é boa e nós não tomamos nenhuma decisão porque, na realidade, nós não pegamos nenhum desses testes. O que a gente ouve é falar que existe teste falso. Obrigado, secretário. E antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o secretário fazer as últimas considerações e deixar um recado para a população do que fazer nesse momento. Olha, o que eu gostaria de dizer sobre São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, nós estamos ainda numa curva ascendente, porém, nós estamos com um aumento sob controle. Nós estamos com controle, os hospitais não estão lotados, os monitoramentos estão sendo feitos diariamente. Nós vamos falar amanhã ou depois só sobre monitoramento, número de pessoas que já foram monitoradas. Isso é uma grande coisa para esse controle. Então, nós estamos em ascensão? Estamos, mas nós estamos sob controle. Esperamos que continuemos assim.
Tá? Então, eu acho que o que a população, de uma maneira geral e com razão, tem ansiedade é por uma flexibilização do isolamento. Nós, como saúde, nós também pensamos nessa flexibilização, mas com muita responsabilidade, porque a vida humana não tem preço. Eu volto a afirmar, fiquem em casa, não relaxem com o seu isolamento, protejam seus idosos, só saiam em casos de necessidade. Isso é o fundamental. Se nós estamos tendo algum sucesso, é em virtude dessas recomendações que estão sendo, por boa parte da população, obedecidas. Obrigado, secretário. E nós informamos que amanhã essa live ocorrerá às 3 horas da tarde. Lembrando que o vídeo com a live de hoje ficará disponível no portal da Prefeitura de Rio Preto, em uma página